estuda ou trabalha com epidemiologia, com certeza ou já se deparou ou irá se deparar com as tabelas 2x2, que são uma das principais ferramentas que nós temos para resumir os resultados de um estudo epidemiológico. Normalmente nós estruturamos uma tabela 2x2 da seguinte forma: nas linhas nós colocamos os indivíduos expostos e não expostos, e nas colunas os indivíduos doentes, ou seja, com o desfecho de interesse, e não doentes, ou seja, sem o desfecho de interesse. Então, essa casela aqui será o número de indivíduos expostos com doença, aqui indivíduos expostos, mas sem doença, aqui indivíduos não expostos com doença, e aqui indivíduos não expostos sem doença. E no vídeo de hoje, então, nós vamos aprender um pouco como utilizar essa ferramenta através de um exemplo. O enunciado desse exemplo, pessoal, vocês podem encontrar na descrição aqui do vídeo. Eu vou lendo então o enunciado e nós vamos preenchendo juntos a tabela. No nosso enunciado, então, nós temos que um estudo de Court foi realizado para avaliar a associação entre obesidade, que seria então o nosso fator de risco, indivíduos obesos seriam os indivíduos expostos ao fator de risco, indivíduos não obesos, indivíduos não expostos ao fator de risco, e infarto foi o nosso desfecho. Então, indivíduos doentes vão ser aqueles que desenvolveram infarto ao longo do nosso estudo de Court, e não doentes aqueles que não desenvolverem infarto ao longo do nosso estudo de Court. Nós temos também no nosso enunciado que o estudo foi realizado em uma amostra de idosos, iniciando quando esses idosos tinham 60 anos de idade e terminando após 10 anos de acompanhamento, ou seja, quando os indivíduos estavam completando então 70 anos. Nós temos também a informação que um total de 400 indivíduos foram recrutados para o estudo. Mas dentro desses 400, 50 já tiveram algum episódio de infarto anterior ao início da Court, ou seja, antes dos 60 anos de idade. Aqui nós já temos que prestar um pouquinho de atenção. Qual é o tamanho amostral total da nossa Court? É 400? Não, é 350. Por quê? Porque no estudo de Court, nós excluímos indivíduos que já têm um desfecho antes do início do estudo. Por quê? Porque nós queremos estudar casos novos, casos incidentes do desfecho. Então, o tamanho amostral da nossa Court na sua linha de base, ou seja, no seu início, não vai ser 400, mas sim 350. E nós já podemos inserir essa informação, então, na nossa tabela 2x2. Certo. Continuando, então, com o enunciado, nós também temos que, entre os indivíduos acompanhados, ou seja, entre os 350, 30% deles eram obesos aos 60 anos. Então, nós temos 30% dos indivíduos pertencendo ao grupo exposto. Como que nós podemos colocar essa informação aqui nessa tabela? Bom, aqui nós sabemos que nós temos os expostos doentes, aqui os expostos não doentes. Então, a soma dessas duas caselas tem que dar o nosso total de indivíduos expostos. Qual é o nosso total de indivíduos expostos? 105, que é 30% de 350. Então, nós já podemos colocar o número 105 na nossa tabela. Bom, se nós temos 105 indivíduos expostos e 350 indivíduos no total, quantos não expostos nós temos? 350 menos 105, que é então 245. Outra forma de pensar sobre isso é o seguinte: se nós temos 30% de expostos, nós temos 70% de não expostos, e 70% de 350 é 245. Nós também temos a informação, continuando o enunciado, de que a incidência cumulativa de infarto na nossa Court foi de 10%. Então, dos nossos 350 indivíduos, 10% deles tiveram infarto durante o nosso período de acompanhamento. 10% de 350 é 35. Adotando o mesmo raciocínio de antes, 350 menos 35, ou 90% de 350, é 315. Então, nós temos 315 indivíduos que não desenvolveram infarto ao longo do nosso acompanhamento. Finalmente, nós temos a informação de que 10 indivíduos não obesos tiveram infarto durante o período do estudo. Então, tivemos 10 indivíduos não obesos, então 10 indivíduos pertencentes ao grupo não exposto que tiveram infarto. Então, 10 indivíduos não expostos doentes.
A partir daqui, pessoal, nós podemos preencher todo o restante da tabela. Nós temos 10 indivíduos não expostos, doentes. Nós temos 245 indivíduos não expostos no total. Então, quantos indivíduos não expostos não doentes nós temos? 245 menos 10, que dá 235. Nós temos 35 indivíduos doentes no total, sendo que 10 deles foram do grupo não exposto. Então, 25 deles foram do grupo exposto. Finalmente, nós temos 105 indivíduos expostos, sendo que 25 deles foram doentes. Então, o total de expostos não doentes foi 105 menos 25, que dá 80. Então, aqui nós terminamos de preencher a nossa tabela 2x2. E o que o nosso enunciado pede? Calcule o risco relativo. O que é o risco relativo mesmo, pessoal? O risco relativo é a incidência da doença no grupo exposto dividido pela incidência da doença no grupo não exposto. Então é só a gente calcular essas duas incidências, o que a gente consegue fazer facilmente a partir da tabela 2x2, e dividir uma pela outra. Vamos fazer esse cálculo então. A incidência no grupo exposto foi 25 casos, dividido pelo total de indivíduos nesse grupo, que é 105. Da mesma forma, nós podemos calcular a incidência no grupo não exposto, que foi 10 casos, dividido pelo total do grupo, que é 245. Qual vai ser o nosso risco relativo, então? Vai ser a incidência no grupo exposto, dividido pela incidência no grupo não exposto. Ou seja, essa fração dividido por essa fração. Se nós formos então fazer essa conta e arredondar para uma casa decimal, nós temos um risco relativo de 5,6. Ou seja, a incidência de infarto no grupo obeso foi 5,6 vezes a incidência de infarto no grupo não obeso. Portanto, esse nosso estudo de corte indicaria que a obesidade é um fator de risco para a ocorrência de infarto. Certo, gente? Espero então que essa explicação tenha ajudado um pouco vocês a entender como montar uma tabela 2x2 e como utilizar essa tabela então para calcular, por exemplo, uma medida de efeito, no caso aqui o risco relativo.